Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje que eu quero que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando mais uma edição do programa Futebol em Pauta aqui pro canal do YouTube da VFVTV. E hoje eu vou falar para vocês sobre a vitória do Corinthians sobre o Oeste por 2-0. E com isso o Corinthians está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians segue com chance de conquistar o seu quarto título consecutivo na competição. Contou com a ajuda do seu rival, um dos seus maiores rivais, o São Paulo, mas enfim, o São Paulo venceu o Guarani por 3-1. O Guarani estava com a classificação na mão, acabou eliminado, o Guarani sai eliminado. E o Corinthians vai pegar o Red Bull Bragantino nas quartas de final, né? E vamos falar sobre o jogo. Antes disso, eu queria ressaltar que o impressionante o quanto de cabeça de bagre que o Corinthians tem no elenco, cara. Impressionante. O Thiago, eu fico com dó do Thiago Nunes, cara, porque, cara, ele não tem opção, cara. O elenco é fraco. Assim como eu fiz errado muito criticar o Carilho no passado, porque eu achava que o elenco do Corinthians não era tão ruim. Mas é ruim, cara. O elenco, o time titular acho que é até aceitável, mas o elenco no geral, o contexto é fraco. O Thiago Nunes não pode nem ser utilizado assim de substituição direito, porque ele não tem peça direito. Davó, Janderson, Matheus e tal, meu Deus do céu, os caras não sabem você dar um passe direito. O Janderson errou tudo que tentou, cara. Meu Deus do céu, errou tudo que tentou. Eu passei. Nossa, tenho pavor de ver o Janderson jogar, porque é impressionante como esse cara é horroroso. É impressionante. Mas, enfim, né? Deixa eu ser. Por isso que eu falo, o Corinthians precisa, apesar das dívidas, o tamanho da dívida, precisa de contratar pelo menos um jogador, cara. Pelo menos um jogador pra atuar do lado esquerdo do ataque, na minha opinião, cara. Porque assim, cara, é preocupante pro Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, vamos falar sobre o. Quer dizer, já tá preocupante a situação, né? Então, cara, Então vamos falar sobre o jogo, né? Sobre a vitória poderosa sobre o Oeste. Bom, o Oeste, esse time horroroso do Oeste, começou melhor, por incrível que pareça, né? Apesar de que o Corinthians não era nenhuma maravilha também, obviamente, mas o Oeste começou melhor, tanto que o Cássio fez milagre novamente, o São Cássio, né, fez milagre novamente, né? O Oeste foi melhor nos primeiros minutos, né? O Corinthians, o Corinthians errava passes que eram um absurdo, o meio de campo não fazia nada. Luan, me ajuda a te defender, Luan, por favor. Me ajuda a te defender, Luan. Eu sou fã do futebol, cara, mas você precisa. Eu acho que alguns jogos esse ano você foi bom, cara. Eu acho que você tem que se adaptar melhor, mas me ajuda a te defender, cara. Você não jogou praticamente nada no jogo de hoje. O tempo acho que até foi melhorzinho, mais ou menos, mas. Primeiro tempo, cara, nossa senhora. E o Corinthians não tava jogando nada, o jogo era de dar sono, é um impressionante. E o e a equipe, o Corinthians, no apagar das luzes, no final do primeiro tempo, achou um gol numa bola parada, daí o Luan foi decisivo, né, porque ele deu uma assistência, acertou em cheio a cabeçada do Danilo Avelar e abriu o placar com 1-0, né? O Corinthians abriu o placar com o Danilo Avelar, placar de 1-0. É, Desculpa que teve um atrapalhamento aqui, abriu a porta, mas tudo bem, vou continuar aqui. Né? Repetir novamente, só pra ficar claro. Corinthians abriu o placar com o Danilo Avelar, na sorte, né, porque não jogou nada no primeiro tempo, e o Luan achou, repetir novamente, né, o Luan foi decisivo nesse sentido, e numa bola parada achou a cabeça do Danilo Avelar, para o Danilo Avelar cabecear, fazer um gol do Corinthians, no último minuto do primeiro tempo, praticamente, o Corinthians fez 1-0, né, e meio que, né, e meio que acabou com o Corinthians conseguiu fazer um gol por ter um elenco melhor que o do Oeste, né? De certa forma, né? Mas, apesar de que não é tanta diferença, na minha opinião. Mas enfim. No segundo tempo, o Corinthians melhorou, sabe? Em comparação ao jogo inteiro contra o Palmeiras, o primeiro tempo contra o Oeste, o segundo tempo o Corinthians melhorou. Na minha opinião, né? Mas ele não foi grande coisa, os jogadores continuaram errando os passes, não tinha muitas opções, o Bozelli saiu. A verdade é que eu acho que o Bozelli saiu melhorou um pouco o time, na minha opinião, sabe? Mas o Bozelli, melhor pro Bozelli, é que o Bozelli foi pro hospital, fazer uma cirurgia, não sei qual é o resultado, tipo, que saiu do exame dele, não sei, mas. Sim, mas uma boa. Assim, Thiago Nunes, o Ederson precisa ser titular. O Thiago Nunes botou o Ederson no segundo tempo e ele jogou muito, cara. Pra mim, o Ederson foi o melhor em campo do time do Corinthians. Foi o melhor em campo, marcou bem, criou jogadas de ataque e fez o golaço que matou o jogo, né? No segundo tempo que o Corinthians melhorou, mas ainda assim jogadores errando passes, com o Janderson, o Thiago botou o Janderson, o Matheus estava na avó, e os dois não faziam nada, os três não faziam nada, são jogadores pífios, e
E o destaque acabou sendo pro Ederson, que fez o segundo gol, um golaço, né? Pra mim tem que ser titular, pelo que mostrou, né? Na minha opinião. Pra mim, eu acho que dá pra improvisar o Ederson no primeiro volante, o Cantinho de segundo volante, né? Na minha opinião, apesar de que o Ederson jogou mais avançado, eu acho que dá pra pôr ele de primeiro volante, marca bem. Me lembrou um pouco o Paulinho, sabe? Me lembrou um pouco o Paulinho. Pra mim, o Ederson tem que ser titular. Foi meio que a alma do Corinthians no segundo tempo, na minha opinião. E basicamente é isso. Aconteceu por 2-0, tá classificado. Ninguém esperava, né? Apesar do time não ter apresentado um grande futebol nos dois jogos, tanto contra o Palmeiras quanto o Oeste, mas venceu e está classificado. E eu acho que, gente, que o Thiago Nunes, ele meio que abandonou, não sei se abandonou um pouco das suas convicções, sabe? Mas claramente é um time que não vem jogando muito futebol, que não vem jogando muito futebol. Daí eu acho que vai por duas coisas. Uma porque o Thiago Nunes meio que tá com medo, de certa forma, por estar tá pressionado, daí o Thiago Nunes, não sei se botou um time meio recuado, não sei. Pode ser que os jogadores não tenham feito o que é pedido, mas também o Thiago Nunes não tem muitas opções no elenco, cara. E ele vai ter que ir se virando nos 30 e pro Campeonato Brasileiro também, né? E vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians está classificado. O Corinthians está classificado e pra mim tem chances, grandes chances de conquistar o título. Apesar do futebol mequetrefe, do time, do elenco mequetrefe, do elenco horroroso, do elenco pífio, mas tem chances. Porque deixaram o Corinthians chegar. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Principalmente no jogo contra o Bragantino, que o Corinthians vai jogar. Não está definido o horário, não tá definido o horário ainda, mas o Corinthians deixou de passar, por ser mata-mata, né? Porque, pra minha opinião, na minha humilde opinião, o Bragantino tem um elenco melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians tem chance de se classificar. Principalmente porque deixaram chegar, como eu já havia dito. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa Futebol em Pauta aqui no canal do YouTube da VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência e tchau.